Bom dia! Bom dia, bom dia! Pode entrar, pode entrar. A minha casa é sua, seja bem-vinda ao último encontro do Minha Casa dessa semana. Uma semana maravilhosa, hein? Assuntos que foram de 0 a 100 assim, né? Em poucos minutos. Sejam muito bem-vindas. Hoje eu quero saber um pouquinho mais de quem está vindo ao vivo. Bom dia, Lili. Bom dia, Vilma. Bom dia, Elza. Bom dia, Eli. Bom dia, Tamires. Bom dia, Karina. Bom dia, Karen. Eu quero saber de vocês, mas eu vou esperar o pessoal chegar. Depois eu quero saber quem está vindo pela primeira vez. Se tem gente nova aqui na nossa casa, gente que começou, mulheres que começaram a acompanhar o trabalho há pouco tempo, ou se a maioria já é de casa. Daqui a pouquinho eu vou fazer essa sondagem. E hoje eu quero ouvir vocês. Hoje é para vocês, microfone aberto para vocês, abram vossos coraçõezinhos. Então deixa eu colocar aqui perguntas e respostas. Vamos lá, quem for mais rápida, né? E aí vocês podem colocar perguntas e respostas. Então hoje eu vou ouvir vocês, quero saber aí o que vocês têm de dúvida. Óbvio que eu vou perguntar quem aqui já está inscrita na imersão e quem não estiver vai ter que dar uma justificativa. Ou porque já restaurou o casamento, beleza, Marisa, já restaurei. E não estou precisando, sou rata aqui. Ai, Deus. Muito obrigada, isso para mim é um privilégio. Porque é ruim ficar, a gente não fica onde a gente não, né? Onde a gente não gosta, a gente não fica. Bom dia, marido pediu divórcio, estou bem triste, como proceder? Nil. Então vamos começar, né? Vamos começar começando. Vou começar respondendo essa aqui. Aqui tem uma caixinha de perguntas, um pontinho de interrogação. Se você coloca lá, fica bem legal por 2 motivos. Primeiro, que depois que a aula fechar, eu consigo acessar as perguntas que vocês fizeram e isso pode virar conteúdo para a semana que vem, para a caixinha, para os reels que eu estou gravando e também dá para eu compartilhar com vocês, tá? Então, se puderem, por gentileza, coloca aqui na caixa, no pontinho de interrogação, porque daí eu consigo compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá, Marisa, e hoje eu vou ser rápida para responder um número maior de perguntas, tá? Hoje eu não vou aprofundar como geralmente eu faço. Geralmente eu pego uma pergunta e aprofundo e a gente faz toda a aula focada naquele assunto. Hoje eu quero fazer um pouquinho diferente, meio que um bate-bola. Então, para isso eu vou falar realmente o primeiro passo, tá? Então, hoje eu vou responder qual o primeiro passo diante do problema que vocês estiverem colocando aqui. Vai lá pegar seu cafezinho, vai lá pegar seu chá e venha aprender o primeiro passo que se deve fazer, na minha opinião, tá, meus amores? Isso aqui é considerando que se você fosse a minha aluna, o que eu falaria pra você como primeira coisa a ser feita. Não, a primeira coisa a ser feita é ser minha aluna, né? Sendo minha aluna lá dentro, a gente já vai fazer o trabalho. Mas vamos lá, então eu vou começar aqui com a pergunta da Nil, que é o seguinte: marido pediu divórcio, estou bem triste, como proceder? Quando acontece o pedido de divórcio, a primeira coisa que a mulher precisa fazer é o controle, a gestão das suas emoções. Por quê? Porque como a gente não é ensinado a fazer isso, uma notícia dessa pega a gente assim de jeito, né? Como se pulasse na nossa jugular. Então, nessa hora, muitas mulheres, por conta de uma má gestão das suas emoções, essas emoções, por conta dos pensamentos que foram gerados, né? Ele não me ama, o que vai ser da minha vida, como é que eu vou conduzir, o que vai ser dos nossos filhos. Vem tanto pensamento e esses pensamentos bagunçam tanto as emoções que das emoções vão vir as ações. Então escreve isso aí, PSC, pensamento, sentimento e conduta, PSC. Um pensamento gera um sentimento que gera uma conduta. Então, tudo o que eu faço, eu fiz, ou seja, toda a minha conduta foi baseada em emoções que foram baseadas em pensamentos. Então, quando o marido chega com essa notícia, muitos pensamentos vão acontecer e aí começa, na má gestão da emoção, a ter condutas péssimas. Como, por exemplo, vai mesmo, demorou ir. Onde eu devo assinar? Ou então a mulher desmonta e não consegue se reerguer
para poder agir. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que nossas condutas vão ser determinadas pelas nossas emoções. Se eu fico diante dessa má notícia muito desorganizada, a tal ponto de não conseguir agir, o que eu vou passar para esse homem é uma impressão, ele tem o direito de pensar isso de mim, a impressão de que eu não sei, que eu não dou conta da vida, que eu sou frágil demais. Mas Marisa, é a pior notícia que eu poderia receber na minha vida. Pois bem, que bom que você está aqui, que você pode então organizar essas emoções para que você possa ter condutas que mostrem para esse homem que ele vai perder uma grande mulher. Porque às vezes a gente quer que o outro veja em nós uma grande mulher, mas a gente age feito uma menina desesperada. Fiz um vídeo ontem muito legal sobre calcinha. Espero que vocês gostem, compartilhem, comentem. Porque tem muita mulher, e no vídeo eu falo isso, tem muita mulher que quer ser desejada pelo marido, mas não faz um mínimo. Como, por exemplo, tomar cuidado com a lingerie que usa. Não é isso que salva casamento, mas isso passa uma imagem. São vários pedacinhos de coisas que a gente faz, coisinhas pequenas que a gente faz, que constrói na cabeça do outro uma imagem. Então, o marido pediu o divórcio, se você manejar bem as suas emoções, você vai conseguir ter uma boa conduta. Marisa, eu não quero aceitar, eu não concordo com o divórcio. Pois bem, então não facilite o divórcio. Como, por exemplo, não vá você atrás de advogado. E não é na pirraça, é por ser coerente com o que você quer. Se você não quer o divórcio, não é você, porque eu vejo muito marido que é assim. As esposas, né, as alunas me contam. Ele pediu o divórcio e ainda falou, vai atrás de advogado. A mulher que não tá bem consigo mesma, a mulher que tá fragilizada, e uma notícia dessa fragiliza mesmo, por isso que tem que tomar cuidado. O que ela faz? Ela cai nessa. Aí ela vai, liga pro advogado, o que acontece? Depois, lá na frente, o marido é capaz de dizer, sabe, eu tava mal, eu falei do divórcio, mas quem foi atrás foi a sua mãe. Ele fala para as crianças, ele fala para os filhos adolescentes, né? E não tô dizendo que você não deva ir atrás por conta disso não, do que ele vai falar lá na frente, do que os filhos vão pensar. Não é isso, é porque você precisa ser coerente com o que você quer. Eu já vi, nós, quem aqui é das antigas, já vimos juntas testemunho de mulheres que restauraram o casamento depois de já estarem há anos divorciada no papel. Por quê? Porque conseguiu fazer o que era preciso fazer. E eu tenho certeza, a primeira coisa que elas fizeram foi esse manejo das emoções. Então, maneje suas emoções. Se não tiver inscrito na imersão, sugiro que participe, mesmo que seja sobre erros. Mas por quê? Porque as informações que vão estar lá vão te ajudar a ter uma clareza sobre como manejar essas emoções e no momento de crise, porque é a hora que a gente precisa realmente manejar, né? Quando tudo tá muito bem, não precisa, né? Se não tem tempestade, não precisa ter muito manejo com as velas, né? Então, a minha sugestão para você é cuide das suas emoções, porque as suas ações serão baseadas nas suas emoções, tá? Então, para mim, é isso. Eu vejo, e aí lá na imersão sobre erros eu vou falar sobre isso, eu vejo que muitas mulheres erram em cima dos erros do marido. Então, o marido vem e fala uma coisa dessa. Às vezes ele nem tá querendo o divórcio. Às vezes ele só tá confuso, ele só não tá aguentando mais a situação da forma como está, e às vezes ele fala isso, né? Fala, eu quero divórcio, acho que vai ser melhor para todo mundo. Às vezes ontem um amigo falou para ele, falou, cara, depois que eu divorciei, minha vida ficou muito melhor, né? E aí ele tá contaminado com essa fala, enfim, seja pela razão que for. E às vezes o marido fala isso, mas isso às vezes não está no coração. Isso às vezes não está no coração. Isso às vezes é só fruto de uma mente que está muito perturbada, de uma mente que está muito confusa. Se a mulher entra nessa confusão, é divórcio na certa, tá? Então, alguém tem que manter a sobriedade. Marido, criança demais e hoje o financeiro indo por água abaixo. Eu avalio, né, essa questão do lidar com o dinheiro, porque o dinheiro, meus amores, tem uma relação direta com a vida. Então, quem desperdiça dinheiro, quem procrastina tempo,
em geral, quando a gente vai olhar bem a fundo, é uma pessoa que tem alguma coisa, a gente precisa olhar bem a fundo porque que ela está lidando com a vida de uma forma irresponsável. Por quê? Porque dinheiro é tempo. Só se constrói dinheiro com um bom uso do tempo. Por exemplo, acordou, foi para Netflix, foi pro celular, jogou videogame, não sei o que, manejou mal o seu dia, dificilmente você vai conseguir fazer dinheiro, fazer riqueza. Por quê? Para fazer dinheiro você tem que ser bom no que você faz, você precisa seguir as regras do jogo, então você tem que entender o seu mercado, para isso você tem que estudar. Se você já está ganhando muito dinheiro, você precisa saber usar bem esse dinheiro, investir bem, para isso você tem que estudar. Se você não está ganhando muito dinheiro, você precisa saber como multiplicar o que você está ganhando, como aumentar a sua renda, para isso você vai ter que estudar. Então, usar bem o tempo é coisa de gente adulta. E isso é vida. E tem gente que tá procrastinando, tem gente que tá só empurrando a vida com a barriga, tem gente que não cuida das finanças, não cuida de relacionamento, não cuida de si mesmo. E quando a gente vai olhar bem a fundo, geralmente essa pessoa está sendo negligente com a vida. Então, quando um marido, né, não está lidando bem com as finanças, está agindo de maneira infantil, provavelmente ele não está fazendo um bom manejo do tempo dele, ou ele gasta muito tempo em cima de problema, ao invés de solução. Enfim, tem muita coisa aí por detrás. Mas geralmente quando a gente vai olhar mais a fundo, a gente vai ver uma irresponsabilidade perante a vida. A vida mesmo, a vida, a existência. Eu olharia por esse lado, tá? Um pouquinho mais profundo, e não foi à toa que eu fiz a aula de ontem e falei com vocês. Pega esse problema aqui, que é o problema do workaholic, né? O homem viciado em trabalho, e eu mostrei 6, não foram 2 nem 3, eu mostrei 6 causas possíveis, e ali poderia ter mais. 6 causas possíveis por trás de um vício, por trás de um vício. Por isso o perigo da internet, que a pessoa pega e fala, isso aqui é isso aqui e ponto, acabou. Muito cuidado, porque a gente tá falando de vida humana, e vida humana é complexa, tá? Então, na verdade, a vida de uma ameba é complexa, né? Senta para estudar, você vai ver, você fala, meu Deus do céu, é complexo. A natureza é complexa. Então, o que acontece? Eu falei ontem para vocês o seguinte, pega esse vício, que é o vício em trabalho, troca esse nome, esse rótulo, e põe qualquer problema que você esteja passando aí, e é bem provável que nós consigamos encontrar também 3, 4, 5, 6 causas, a raiz do problema. Então, quando vocês me falam, por exemplo, de um marido imaturo financeiramente, sabendo eu que finanças tem a ver com tempo e tempo tem a ver com vida, com a forma como essa pessoa está se posicionando na vida, quando ela desperdiça dinheiro, ela está desperdiçando vida. Então, usar mal o dinheiro, ser negligente com o dinheiro, é ser negligente com a vida. Porque dinheiro se faz com o tempo. E quem desperdiça tempo está desperdiçando vida. Por isso, agora eu vou fazer um parêntese aqui, tá? Por isso que me chamou muita atenção quando eu estava estudando um livro com um professor de filosofia há muitos anos atrás. E aí, estudando esse livro, como ele era professor de artes marciais, ele havia estudado muita cultura oriental e ele trouxe um dado alarmante: milhões de jovens japoneses trancafiados no quarto, se masturbando, jogando videogame ou usando droga. E esses homens já em idade reprodutiva, então homens mesmo, homens 24, 26, 30 anos, homens que já deveriam ter construído uma família, eles estavam se masturbando, assistindo pornografia e jogando joguinho, ou se drogando. E aí ele entrou num assunto muito interessante com a gente, comigo e com quem fazia o curso com ele, de filosofia, e ele disse o seguinte, ele falou, sabe, cada vez mais, com tudo que eu estou estudando, eu me convenço que a pornografia
ela tem muito mais a ver com tédio existencial do que com busca pelo tesão. Ele até pediu perdão pelo termo chulo que ele ia usar, por conta pra rimar, né? Tem muito mais a ver com tédio do que com tesão. E aquilo me marcou muito porque na época eu atendia alguns pacientes, alguns inclusive homossexuais, que traziam muito essa questão da pornografia. Esposas que traziam essa demanda, né? Porque os maridos queriam fazer sexo assistindo esses vídeos e tal. Enfim, e eu me lembro que aquilo me marcou muito e eu pedi para que ele fizesse um encontro focando um pouco nisso. E ele nos atendeu e fez esse encontro. Então, um dos encontros, durante esse curso de filosofia, ele trouxe a visão dele, e era um senhor, então assim, um entendimento de vida mesmo, casado, pai, enfim, foi bem legal. E eu lembro dele aprofundar nessa questão do tédio. E ele fez uma aula que, uma coisa que eu sempre gostei de fazer durante as aulas é entrar naquilo que está sendo ensinado. Por isso que eu falo para vocês, pega o cafezinho e vem, é meia horinha de aula, né? Se possível, né? Deixa a louça para daqui meia hora, se possível for. Para você entrar na história, mesmo ela não sendo sua, para você vivenciar aquilo, porque se um dia você estiver passando por isso no seu casamento, ou seu filho estiver com esse problema, você vai lembrar da emoção que você viveu quando você participou de uma aula onde isso estava sendo falado. E quando ele explicava sobre essa questão do tédio na vida, gente, eu conseguia sentir um vazio, um oco aqui dentro. Eu entrei naquele lugar daquele jovem na idade reprodutiva, morando lá no Japão, que ao invés de estar constituindo uma família, trabalhando, fazendo dinheiro, educando um filho, passando chatura lá no trabalho, ele estava num quarto fechado, escuro, se masturbando, revezando entre se masturbar e assistir e jogar joguinho de videogame. Eu fiquei imaginando o que é o acordar desse homem, o que é o ir dormir, qual é o sentido da vida de um sujeito desse, né? E ali me chamou muita atenção e eu passei a ver e a atender as pessoas que vinham com essa demanda de uma forma muito diferente, porque aquilo me tocou. Então, quando uma esposa trazia, né? Marisa, o meu marido, ele tá viciado em pornografia. Eu relembrava aquela sensação do que deve ser de um homem que, tendo uma mulher ali disponível para o sexo, opta por ir para essa coisa artificial, para essa coisa seca, para essa coisa mentirosa, para essa coisa doentia. Eu conseguia ter a empatia. E por isso que muitas vezes, inclusive aqui na internet, eu sou muito atacada por defender homem, por não sei o que. É simplesmente por fazer um exercício de imaginar como é que está a cabeça de um homem casado que chega e pede divórcio. A mulher acha que ele pede divórcio porque ele está muito afim de viver a vida com aquela menininha que ele acabou de conhecer. Ela não consegue entrar na vivência. Eu não tô falando para vocês fazerem isso não, porque isso é um exercício que não é fácil de se aprender e fazer. Mas talvez vocês possam começar a treinar isso. É sentir a emoção daquele que está relatando o problema. Para você ter empatia. É a mãe que, quando a criança chega e fala assim, eu não tô conseguindo aprender, ela se colocar no lugar daquele menino de 9 anos, que que está numa sala de aula onde todos os coleguinhas estão aprendendo, e aquilo para ele é grego. É grego. É grego. Aquilo não entra na cabeça dele. E ao invés dela dar uma bronca, ela sentar para entender o que está acontecendo. E se ela não consegue entender o que está acontecendo, ela busca ajuda para alguém traduzir para ela como é que ela pode ajudar aquilo ali. Por quê? Porque ela consegue sentir o pavor que é para o filho dela ir para a escola, sendo que ele olha para o quadro e tudo aquilo é grego. Então, quando eu comecei a aprofundar nessa questão do que realmente aqui dentro, né, do que o outro que está passando pelo problema, o que está acontecendo aqui dentro, foi onde me deu muita vontade, mas muita vontade de trabalhar num nível mais amplo, de chegar em mais lares, porque eu sabia que muitas mulheres, se entendessem esse exercício, poderiam salvar os seus casamentos. Por quê? Porque elas iriam sair só do problema que estava machucando ela e ela ia conseguir se conectar com o ser humano.
Então, Marisa, meu marido está desperdiçando dinheiro, imaturo. Se a mulher ficar na raiva que dá, gente, porque eu não sou santa. Eu, dependendo do que meu marido faz, me dá raiva, não é outro sentimento. É raiva, vontade de pular no pescoço. Então, dependendo... Então, eu não quero que vocês saiam da emoção. Tem que sentir a emoção, só que tem que ter um manejo. E não pode ficar só na emoção. Então tá, eu sinto raiva, meu marido está imaturo com dinheiro. Isso tá me trazendo insegurança, isso tá... Enfim, essa é a questão. Esse é o problema. Só que esse problema está sendo cometido por um sujeito. Esse sujeito tem alma. A minha pergunta é, o que está adoecido na alma desse sujeito? Todo o meu trabalho, para quem está chegando agora, todo o meu trabalho é focado em te ajudar a lembrar que você é um ser humano e o ser humano dotado de uma alma, e nessa alma existem adoecimentos, e que você se casou com um ser humano que tem alma, e na alma desse ser humano existem adoecimentos. E que em algum momento da vida de vocês existe o risco de esses adoecimentos virem à tona. Bingo! Ele começou a beber, veio à tona aquele vício, aquela dor, aquela ferida da alma veio à tona, começou a beber. Nunca é do nada. Começou a adulterar. Eu comecei a não ter mais interesse por ele. Isso nunca é do nada. Por isso que a gente fica doido para encontrar um culpado, porque o nosso cérebro ele não consegue ficar em paz com o tal do nada. Nunca é do nada. Aí a gente sai catando, né? Sai catando um culpado. Ah, a culpa é do neném que nasceu. Depois que eu tive filho, a culpa é do neném que nasceu. Não, mas você tem que encontrar um culpado para fazer sentido. Então, se o marido está pedindo divórcio, se o marido está bebendo, se o marido está brincando com a vida financeira, se o marido está te provocando, se o marido está na grosseria, seja o problema que for, só pensa em dinheiro, eu posso te garantir que por trás daquele sujeito existe uma alma que está adoecida. Como é que a gente salva casamentos, pelo menos aqui, tá? Cada profissional tem o seu método, tem o seu jeito de conduzir o processo de cura. Aqui, eu não consigo acreditar que a gente cura comportamentos se a gente não olhar para essa alma. Por isso que quando a gente faz esse trabalho, né, seja na imersão, seja lá na mentoria, a gente faz exercícios para levar vocês a experimentar esse lugar, o lugar do outro, esse seu lugar de quando recebeu a notícia do divórcio, que você consiga olhar inclusive para trás, para o seu pai, para sua mãe, o que você está trazendo lá de trás, que às vezes nem é seu, às vezes é da sua mãe, o que seu marido está trazendo lá de trás, que às vezes nem é dele, às vezes é uma coisa do pai que ele está repetindo. Lembra que eu falei ontem que homens viciados em trabalho muitas vezes têm essa repetição, né? Às vezes está simplesmente fazendo Ctrl+C, Ctrl+V do pai, né? Deixa eu ler vocês aqui, que hoje eu queria fazer uma aula, ó, essa fui eu, criança, entende? Eu também passei por isso na infância. Provavelmente vocês estão falando da parte da escola, né? Que vai pra escola e não consegue atender. Gente, não consegue aprender. Isso é desesperador. Eu não preciso ter passado por isso na minha infância para saber que isso é desesperador para um filho. É a tal da empatia. Só que é muito fácil, escuta isso que eu tô falando pra vocês. Se eu tiver errado, vocês falam. Errado não, é um ponto de vista. Se vocês não concordarem, fala assim, eu não concordo. E tá tudo bem. Mas, para nós mulheres, é muito fácil a gente ter empatia com os filhos. Muito fácil. Eu tô propondo isso pra vocês vão praticar facinho com o filho. Mas com o marido, não é fácil. Por quê? Porque não tem ligação sanguínea. Não é sangue do sangue. Você já parou pra pensar que seu marido é sua família, mas ele não é sangue do sangue? Todo o resto da sua família e familiares tem ligação sanguínea. A ligação é forte. Com o marido, não. Marido, a gente constitui família com ele sem ter ligação sanguínea. Então, na hora de fazer empatia, de ser empático, é muito mais difícil do que ser empático com um filho.
Só que se a gente não conseguir exercitar essa empatia com o nosso marido, corre o risco de a gente se divorciar e isso impactar fortemente os nossos filhos. Aí, às vezes, uma mãe amorosa, cuidadosa. O menino nunca foi de uniforme petecado para a escola, o menino nunca foi sem lanche para a escola, a mãe nunca esqueceu de mandar garrafinha d'água, a mãe nunca atrasou a mensalidade da escola, a mãe nunca esqueceu de mandar material certinho para a escola. Só que ela não dá conta de cuidar do casamento dela, divorcia, e aí o principal que ela precisava dar para esse filho, ela não consegue, ela falha. Porque um divórcio é uma falha. Não romantizem divórcio. Divórcio é uma falha. Dos dois. Dos dois. Ah, mas eu fiz de tudo. Os dois falharam. Os dois falharam. Pois bem, então é muito difícil praticar empatia, em especial se a gente nunca começa. Se a gente fica só na acusação. Ah, mas eu tô cansada. Pelo amor de Deus, que papo mais horroroso. Em plena quinta-feira. Eu tô cansada e você vem me falar que eu tenho que ter empatia pelo meu marido? Não, vai ter empatia pelo seu vizinho. Vai ter empatia só pelos de fora. Você vai virar uma Madre Teresa de Calcutá, muito bem vista lá fora, mas com a sua vida pessoal degringolando. Por quê? Porque é realmente muito mais fácil ter empatia com o zelador que foi maltratado. Muito mais fácil ter empatia com o zelador que foi maltratado pelo síndico do que ter empatia com o seu marido que foi maltratado pelo chefe. Por que é mais difícil? Por que vocês acham que... Por que vocês acham que é mais fácil a gente ter empatia com os de fora do que com os de dentro? Olha aqui, ó, meus pais são separados desde que eu tinha 5 anos e viviam brigando. Entendem? Fracassaram. Só que nós não estamos aqui para acusá-los, nós estamos aqui para fazer um pouquinho diferente deles. Mas dizer que isso é neutro, que viver nesse contexto de desde os 5 aninhos ter lembrança de pai e mãe brigando, dizer que isso não influencia, errou feio. Influencia e muito. A gente não vai mudar o mundo lá fora se não cuidarmos da nossa família primeiro. Não vai. Não vai. Eu sinto muito dizer. É muito fácil você ter empatia com o zelador. E é muito mais difícil ter empatia com o seu homem. Porque com o seu homem você convive na intimidade. Na intimidade. O seu marido te provoca, seu marido fala coisas que você não gostaria de ouvir, porque você não merece ouvir, ou porque são verdades que são duras de serem ouvidas e que o zelador não vai te falar, mas o seu marido vai falar. Com o zelador você não tem responsabilidade, com o seu marido você tem. O zelador não tem responsabilidade com você, mas seu marido tem responsabilidade com você. Então é uma relação mais desgastada. Por isso que a gente precisa sempre estar dando uma olhadinha para o nosso casamento. Vamos ver o nível de desgaste que está? Por quê? Porque é muito difícil eu ter empatia dentro de uma relação que está desgastada. Vocês acham que eu não sei o nível da responsabilidade que eu convido vocês a terem? Porque eu sei que vocês estão cansadas e eu tô chamando vocês para serem adultas e responsáveis, mas eu tô cansada. Mas adulto é isso mesmo, minha filha. Você tá cansada, mas se o seu filho dá febre, não importa quanto você trabalhou o dia. Você vai pegar o menino e dependendo do que ele estiver sentindo, passando, você vai levar ao médico. Você pode estar um caco de cansada. Isso é a vida. Para quem quer jogar o jogo de gente grande, para quem quer vencer, para quem quer ter uma vida com sentido. Para quem não quer virar o jovem, o homem que fica dentro do quarto escuro, lá do Japão, depressivo. Ah, esqueci de mencionar a altíssima taxa de depressão entre esses homens. O que mostra que, se ficar num quarto escuro, se masturbando, jogando joguinho, só tendo prazeres, fosse legal, estavam todos com níveis altíssimos de satisfação e felicidade. Eu esqueci de dizer para vocês que essa mesma pesquisa mostrou os índices altíssimos de depressão nesses homens, em detrimento dos homens que estavam indo para o mercado de trabalho e fazendo o que precisava ser feito.
Então, quando eu falo pra vocês, né? Aliás, eu queria perguntar aqui. Quem já está dentro da imersão e quem não está? E quem chegou agora e quem não chegou? Quem já tá aqui há mais tempo? Eu quero fazer isso, quero sondar, porque de verdade, quanto mais rápido você agir, entrando em contato com essa alma ferida sua e do seu marido, mais chance você tem de restaurar seu casamento. Mais chance você tem de restaurar seu casamento. E sim, meus amores, as aulas aqui ao vivo são maravilhosas, tem conteúdo, tem bate-papo, tem conversa profunda, tem conversa rasa, tem de tudo. Só que não se iludam. É dentro da imersão, é dentro da mentoria, é dentro desses lugares fechados que a gente faz esses mergulhos. Aqui eu só conto pra vocês que existe, tá? Eu já estou, o curso salva vidas. Quem puder, quando a gente abrir a mentoria Casamento 5D, pulem pra dentro. Ó, eu tive trauma quando crianças que eu via nos meus pais. Exatamente, a gente não pode esquecer que o que nós estamos fazendo está servindo como uma matrix para os nossos filhos. Nós estamos entregando para eles uma matrix, que sim, eles podem fazer diferente lá na frente, mas o mais natural é que eles façam igual. Sim, eu já estou há um tempo, estou na imersão, estou. Beleza. Tem alguém aqui que não está? Porque 100% que me respondeu é que já está. Tem alguém que ainda não está? Já estou, só não sei como vou conseguir assistir. Pela gravação, Meire, a gente não teria, tá? Comprarei amanhã, esperando o cartão virar. Ótimo, Cíntia, parabéns pela decisão. Meu filho repete os atos do pai. Exatamente, e tem como a gente ajudá-los a fazer diferente. A Marisa é para viver uma nova fase da vida, meu povo. Curas internas e como se portar em todos os relacionamentos. Ó, obrigada, meu amor. Saudade de você. Eu não estou. Então eu quero saber, Viviane, Tan e Es Manicure, não estou. Ainda não estou, mas vou, beleza. Quem não está? Não está pelo quê? Porque eu gostaria que vocês encerrassem a semana já se inscrevendo, porque nós vamos fazer aumento do preço, eu não estou ainda. Ó, quem não está, só tá perdoada se já restaurou o casamento e não precisa revisar esse tema, tá? Vocês que já são alunas, restauraram o casamento e não querem revisar o tema, porque tem aluna que já revisou, que já restaurou o casamento e não precisaria estar lá, mas está porque quer revisar o conteúdo sobre perdão, conteúdo sobre equilíbrio no relacionamento de casal. Vocês que precisam para quem que é a imersão? Deixa eu falar um pouquinho aqui da imersão, depois eu vou tirar mais uma dúvida, tá? Para quem não está na imersão, lá dentro da imersão, eu vou mostrar para vocês como vocês vão tirar essas cascas externas e chegar no núcleo do que está fazendo seu marido agir dessa forma e do que está fazendo você agir dessa forma. Eu vou mostrar para vocês por que é que vocês precisam parar de ficar fazendo demais e começar a fazer um pouco menos. Olha que notícia boa. Você vai pagar para aprender a fazer menos. Por quê? Porque você está cansada de fazer tanta paciência, tanta benevolência, tanta... Não funciona. Se você continuar fazendo demais, o seu marido vai se afastar de você. Quem assistiu a aula de segunda-feira, falei sobre isso. Você vai aprender a fazer exatamente o que precisa ser feito para trazer resultado. Você não está em condições de ficar gastando tempo e energia fazendo demais, tá? Vou falar para vocês sobre o triângulo dramático. Vocês vão entender 3 papéis que a gente desempenha na vida: de perseguidor, salvador e vítima. Se você está salvando o seu marido, você vai depois persegui-lo. Se o seu marido ficar na vítima e você ficar salvando ele demais, ou se ele fica te salvando demais, vocês vão aprender sobre esse triângulo dramático. Eu vou ensinar para vocês como que vocês saem desses papéis, ou de vítima, ou de perseguidor, ou de salvador. E vão aprender de quebra, né? Como lidar também com sogra que se vitimiza. Enfim, vai dar para vocês aplicarem, como a Daiane falou, em vários relacionamentos, tá?
Marisa, tem um marido na live querendo restauração. Serve pra ele também? Serve, marido que tá na live? Serve, porque você vai aprender sobre equilíbrio, sobre perdão. Não é para homens, mas entra. É R$97. Tem certeza que alguma coisa lá você vai pegar. Só que assim, você vai ter que suportar, né, um evento que é para mulheres. Em que sentido? Todos os exemplos, 100% dos exemplos que eu vou dar é falando para mulheres, tá bom? Mas tudo que eu ensino aqui, gente, tudo o que eu ensino, se os homens viessem assistir, seria muito útil. Você tá doido? Muito útil. Só que a maioria não vem, né? A maioria não vem. O que mais que nós vamos falar na imersão? Eu vou falar pra vocês como perdoar de verdade, porque vocês precisam sair dessa farsa do falso perdão. Você perdoou com a sua ferida aberta? Sua ferida ainda estava aberta e você disse pro seu marido, sim, eu te perdoo? Ou então você simplesmente deixou ele voltar para casa e a sua ferida aberta? Não vai adiantar, o sangue tá jorrando, você tá perdendo energia com esse sangue que tá jorrando dessa ferida que tá aberta. Só existe restauração real, perdão real, se a ferida for curada. E nós vamos, então, dentro da imersão, falar sobre isso também. Quem não entrou, a minha pergunta é, o que você tá esperando? Só R$97. Só. Não, Marisa, é muito dinheiro pra mim. Dá uma olhadinha no seu guarda-roupa. Pega a última peça de roupa que você comprou e me conta quanto ela foi. Me conta o que você deu de presente pros seus filhos no Natal. Me conta quando foi o último churrasco que você foi. Me conta quando foi a última viagem que você fez. Me conta. Me conta como é que tá a sua despensa, perdendo coisas, você compra fruta, não compra. Me conta. Tenho certeza que você desperdiça R$97 sem ver. Por quê? Porque R$97, se você dividir em 12 vezes aqui, dá 12 de R$9,97. Não dá nem R$10 por mês. Se você me falar que você não gasta R$10 por mês com coisinha boba, você está mentindo, porque a gente gasta sim, só não tem consciência de que está gastando. Então, é um presente que você falar assim, ó, esse ano não vou dar presente pro meu afilhado. Ia ser um presente de R$97. Não vou dar. Por quê? Porque eu vou me dar de presente a imersão para eu ver o que eu preciso fazer para lidar com erros do meu marido dentro do casamento. Vocês viram aqui, e provavelmente se eu tivesse lido todas as perguntas que chegaram, lá na imersão são vídeos ou e-book, é ao vivaço comigo, ao vivo comigo. Nós vamos ficar junto eu tinha dito que era às 9, né, depois eu vi que os meninos divulgaram às 8, nós vamos ficar junto das 8, uma hora a mais, ó. Nós vamos ficar junto das 8 às 16. Vocês têm noção? Lá vai ter prática, teoria. Primeiro eu tenho que trazer teoria para vocês do verdadeiro perdão, do equilíbrio, essa questão do triângulo dramático, as teorias básicas que vocês precisam. Não tem enrolação, não tem filosofia, não tem, é tudo prático para você não ter que ficar lendo dezenas de livros, assistindo centenas de semanas de aula na faculdade. Eu vou trazer para você o essencial, eu filtrei o essencial que você precisa saber para se posicionar de uma forma diferente dentro do seu casamento diante dos erros. Então, vai ter a parte prática e a cada prática, exercícios. Tem exercício que vocês vão escrever, tem exercício que nós vamos fazer juntas, tem exercício que vocês vão fechar o olho, tem exercício que é com música, tem várias atividades ao longo do dia. Faremos o intervalo para almoço. Será dia 21, num sábado, das 8 às 16. E depois nós teremos Tira Dúvida, tá? Então vai ter um momento muito especial, tem um momento assim do cronograma, um momento generoso, um tempo generoso reservado para vocês tirarem dúvida, tá? Então, para qualquer, Marisa, para quem é? Para quem é? Para qualquer mulher que não está conseguindo se posicionar diante dos erros no casamento. Eu estava dizendo aqui atrás que se eu estivesse lendo, né, todas as perguntas, eu tenho certeza que para todas as perguntas que eu lesse, a imersão iria se encaixar. Por quê? Porque geralmente trata-se de erros
Geralmente as dores que vocês têm, as dúvidas que vocês têm, no fundo elas estão relacionadas a erros que estão acontecendo. Ou erros da parte do seu marido ou da sua parte. Como é que vocês se inscrevem? Tem um link na bio. Vocês precisam sair da aula e já ir lá se inscrever para não deixar para depois, não esquecer. Por quê? Porque são vagas limitadas e principalmente porque o preço vai aumentar, tá? E eu já vi muita gente que de última hora paga o dobro porque deixou para a última hora e entende que se não for ali, vai ser onde? O que vai fazer na próxima segunda-feira? O que você vai fazer lá dia 23 de fevereiro? A imersão é 21, você não participou. Imagina que você não participou. Comprou e não foi, nem comprou. Porque eu não quero que vocês comprem, eu quero que vocês façam, quero que vocês participem. Aí beleza, comprei, mas não fui. Ou então nem comprei. Tá bom. Dia 23, segunda-feira, aquelas mulheres que participaram, elas já têm na mão um plano prático de ação. E eu te pergunto, e você? Você vai fazer o que dia 23? Porque o dia 23 vai chegar. Se você não morrer antes, faço votos que isso não aconteça. Se você não morrer, o dia 23 vai chegar para você. E aí eu te pergunto, uma baita segunda-feira, um tanto de esposas sabendo como se posicionar e você, vossa senhoria. É online, vocês não vão precisar gastar vindo. Olha aí, onde você mora? Marisa mora aqui no Rio Grande do Sul. Avalia quanto ia ficar para você vir para Uberlândia, né? Se fosse presencial. Então nós vamos fazer online para não ter essa desculpa de Marisa não tem voo nesse dia. Marisa, da passagem aérea tá um absurdo para comprar de última hora. Pois é, não precisa de passagem aérea, não precisa de reservar hotel. É só pegar seu celular ou seu computador e clicar no link que nós vamos enviar para quem estiver no grupo, para quem se inscrever, tá? Alguém fez uma pergunta aqui importante. Gente, nem consulta com psicólogo é esse preço. Nossa! Consulta com psicólogo, cobra R$97, gente. Quando eu tava atendendo era 590, 50 minutos. R$590, 50 minutos. 97 você não comprava 10 minutos. Cadê? Tinha uma pergunta aqui importante de alguém perguntando sobre a imersão. Mas olha, qual dia? Dia 21. Ó, então dia 21. Essa aqui, ó. A Nilza perguntando se quem se inscrever já ganha a gravação. A gravação nós demos de presente para quem participou da aula segunda-feira e comprou até as 23h59. Tá? Então você que comprou dia 20, no dia 9, né? Que a gente fez a aula dia 9. Quem comprou no dia 9 já ganhou a gravação. Até as 23h59. Quem comprou no dia 10 já não ganhou a gravação e a gente estava sem o link para poder comprar a gravação. Se você quiser também ter a gravação, tem como você comprar separado. Mas olha, gente, honestamente, se fosse para ser um evento gravado, eu gravava e vendia para vocês. Gente, gravei uma aula, um mini curso, compra. É porque é para ser ao vivo. Mas eu já tenho compromisso, desmarca. Por que seu casamento sempre fica para depois? Por que ser madrinha de um casamento é mais importante que seu próprio casamento? Aniversário dos outros é mais importante que seu casamento? Seu trabalho é mais importante que seu casamento? Vai lá, fala com a sua chefe, fala, chefe, eu não posso vir. É por um motivo de força maior, eu não posso vir. Se você adoecesse, você não iria, não é? Então converse. Às vezes você tá achando que você já vai receber um não. Às vezes você conta pra ela. Fala, meu casamento não tá bom. E vai acontecer um evento online, é o dia todo. Depois eu dobro. Ao invés de eu fazer um dia, eu faço 2, eu faço 3, eu faço uma semana. Eu dou um jeito de compensar aqui no trabalho. Sabe? É sobre encontrar a solução. E olha que tem a gravação, mas a ideia é que você participe ao vivo. Por quê? Porque o evento vai acontecer ao vivo, é na hora que a energia vai estar lá, a todo vapor. A gravação é pra assim, ó, é pra exceção, nem ia ter. Vocês lembram que quando eu abri, eu falei, gente, não tem gravação. E não ia ter mesmo, eu tô jogando a real aqui com vocês. Por mim não teria. Vocês agradeço o time aí que voltou com essa ideia. Marisa, eu acho que é bom ter. Falei, pra mim, bom é ir. Foi ao vivo, foi. Não foi, perdeu, pronto, acabou.
Eu, por mim, não teria, tá? Ah, mas que bom que teve. Agradeço a turma aí, porque por mim não teria, de verdade. Eu realmente acho que uma das coisas que falta para o ser humano hoje em dia é esse comprometimento com o que realmente tem valor. Fechou? Olha, então quem já comprou, parabéns. Parabéns pela decisão. Vai ser no sábado o dia todo? Sim, de 8 às 16. De 8 às 16. Olha aqui, falando assim, você convence mesmo, porque eu tenho refletido muito sobre isso. O tanto que o trabalho me tira do meu lugar, da minha família, tira. Gente, se a gente não souber colocar limite, isso aqui engole a gente, que você não faz mais nada pelo seu casamento, pelos seus... Eu lembro que na época de consultório, gente, eu atendia tanto, às vezes eu atendia 10 pacientes no dia, você não me pergunta como. Que eu lembro que eu falei assim, gente, toda quarta-feira eu vou fechar meu consultório mais cedo pra eu ter energia pra ter sexo com meu marido. Eu lembro perfeitamente, no meu segundo casamento, eu falei, eu vou corrigir isso, porque não tem lógica. Se a gente deixar trabalho... Ah, Maris, mas na sua agenda você que coordena, e a minha que não sou eu? Pois é, você precisa rever isso. Precisa rever. Por quê? Porque tá assim, de homem e de mulher que não tem energia pra família. Não é corpo mole, não tem energia mesmo, não sobra energia pra cuidar da família. Sabe? O assunto é tão bom que a hora passa rápido. Gente, isso aqui é bom demais. Isso aqui é bom demais. E é pra ser meia hora. E já passou? Nossa, já passou e muito. Já tem 50 minutos de aula. Então é o seguinte, meus amores. Para de olhar só pro defeito do seu marido. Para de olhar só pro seu defeito. Vocês dois têm alma. Vocês dois têm alma. Essas almas estão feridas. E essas feridas podem ser curadas para uma vida digna, para vocês terem uma vida e vida em abundância. Não foi assim que foi prometido? Deus não volta atrás nas promessas, não. Ele deu o filho dele na cruz para que tenhamos vida, vírgula, e vida em abundância. Quem aí tá vivendo vida capenga? Marido procrastinando e desperdiçando vida? Filho nas drogas, desperdiçando vida? Isso é o oposto da promessa. Isso é um afastamento da promessa. Alguém tem que se levantar aí nessa casa. Agora, enquanto a festa de casamento for mais importante do que você lutar pelo seu casamento, eu sinto muito te dizer, estão todos dormindo enquanto o incêndio está tomando conta da casa. O meu convite é que vocês estejam lá. Semana que vem eu vou olhar como é que vai ficar nossos calendários de encontro aqui, tá? Porque semana que vem tem feriado, eu também quero descansar, também quero curtir os meus pequenininhos, quero acordar e não ter compromisso. Então eu falo com vocês lá no grupo. Quem não tá no grupo tem que entrar no grupo do Minha Casa, tá? Quem não está no grupo do Minha Casa, chama no direct. Vamos lá, tarefinhas da semana, porque nossas aulas encerram hoje. Amanhã é dia de vocês reverem aula, de se inscreverem, refletir sobre o que a gente conversou essa semana. Eu vou gravar para vocês muitas coisas amanhã, para colocar aí nas redes sociais. Então é o seguinte, o que vocês precisam fazer? Tarefinhas da semana. Quem não se inscreveu na imersão, se pergunta, qual é a desculpa que eu estou dando dessa vez? Se pergunte, dependendo da resposta. Você não se inscreve, dependendo da resposta, você corre lá e se inscreve. O link fica na bio para você se inscrever. Ou você chama no direct. O que não falta aqui é informação. Quem já se inscreveu, precisa saber se não tá dando um jeitinho de boicotar e só participar de gravação. Faça de tudo para você mexer na sua agenda do dia 21 para você participar ao vivo. Ao vivo. Esse é o objetivo, tá? E eu ia dar outra tarefa de casa que eu esqueci. E quem não está no grupo do Minha Casa, no WhatsApp, precisa estar. Por quê? Porque é lá que a gente dá os recados, tá? Você precisa estar. Se a gente for fazer alguma coisa especial para quem é do Minha Casa, é lá que eu vou informar. Se algum dia, por alguma razão, eu precisar desmarcar o nosso encontro aqui, é lá que eu vou informar. É lá que eu vou contar como é que vai ser a agenda da semana que vem, porque semana que vem nós temos feriado, nós temos recesso, tá bom?
Então, entra... Aí, como é que eu faço, Marisa? Eu já comprei a imersão, agora eu quero entrar no grupo do Minha Casa para receber essas informações sobre os nossos encontros aqui. O que você faz? Você chama no direct, na hora que eu encerrar a aula, você vai no direct ou vai nos comentários dessa aula e coloca como participar do grupo do Minha Casa. Porque aí alguém da minha equipe vai te chamar e vai te passar o link para você entrar gratuitamente, fazer parte do grupo da nossa comunidade lá dentro do WhatsApp, onde você recebe 100% dos nossos comunicados, tá? E quem já se inscreveu na imersão, vocês também serão adicionadas. Nós já estamos adicionando quem se inscreveu dentro de um grupo especial, porque é lá que nós vamos colocar o link da aula do dia 21, do evento do dia 21. Dia 21 não é uma aula, é um evento, tá? São vários conteúdos, vários exercícios. Beleza? Então, estejam dentro do grupo do WhatsApp também. E quem já se inscreveu pode ficar tranquila que a gente vai colocar vocês. Olha aqui, ó, a Tati. Falei com a Fernanda esses dias, eu estou no grupo do Casamento 5D, no Clube das Esposas, no dia D e no grupo da imersão. Perfeito, perfeito, é isso aí. É assim, Tati, que a gente vai escrevendo uma história diferente, fazendo a nossa parte. Minhas queridas, foi um prazer servir a você e a sua família essa semana. Para quem tá com o coração aflito, o meu desejo é que você, de fato, tenha a força necessária para fazer um dia de cada vez. E que no seu coração mantenha sempre viva a fé inabalável no resultado final. Se você conservar a fé inabalável no resultado final e der um passo de cada vez, eu tenho certeza que assim como eu estou vencendo na vida, você também irá vencer. Porque o que eu carrego aqui dentro de mim, você carrega na mesma proporção aí dentro de você. Beleza? Beijo, fiquem com Deus. Obrigada pela companhia essa semana e até semana que vem.